fechar aquilo. Mas nós estamos vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Todo mundo vai e fecha aspas. Agora, seria a primeira vez na história que alguém que fale ninguém quer dar o golpe seja incriminado por querer dar um golpe. É só num país do avesso, como está sendo o Brasil. Em qual lugar do mundo alguém que diz que não quer uma mudança radical do sistema político-institucional pode ser acusado exatamente do oposto do que está falando? E colaboradores serem presos, presidentes do maior partido do Brasil, como Valdemar da Costa Neto, ainda estar preso após um dia, sendo que há bandidos, reincidentes, já pluricondenados, que após poucas horas na prisão, ou nem na prisão, delegacia, acabam saindo e reincidindo e cometendo outros crimes, e o presidente do maior partido do Brasil está ainda preso em prisão, sem até o momento saber quais são as acusações formais, nem sequer passar por audiência de custódia. Temos também decisões que dariam vingança aos céus e aos deuses do direito em qualquer país civilizado do mundo, como a proibição dos advogados de Bolsonaro e de Valdemar e de outras partes se falarem. Algo totalmente absurdo que a própria OAB, que francamente já foi tímida demais com aquilo que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, até a própria OAB teve que se manifestar, foi forçada a se manifestar, considerando o tamanho do absurdo. Então é evidente que cada dia mais que passa, cada informação nova que temos, esse vídeo comprova que não existe nada que justifique o que ocorreu ontem, a operação que ocorreu ontem. Interessante, eu me lembro de outro vídeo também, que foi divulgado durante a pandemia, de uma reunião de gabinete do presidente Bolsonaro, quando o Supremo Tribunal Federal acusou, não me lembro nem qual era a acusação esdrúxula que foi na época, e o vídeo também foi, o Bolsonaro tinha sido acusado de alguma prevaricação, e mostrou que não era nada disso. Há uma reunião de gabinete em que o Bolsonaro dava até um certo, vamos dizer assim, uma chamada de atenção para o então ministro Sérgio Moro, e não tinha nada disso. Inclusive, depois daquele vídeo, Bolsonaro ganhou ainda mais popularidade. Então, mais uma vez, toda vez que temos acesso às provas, acesso aos vídeos, e de novo, me junto ao Alexandre e ao Piotr no pedido de divulgar o vídeo integral do que aconteceu em Roma, toda vez que o povo sabe o que aconteceu, que não temos informações sob sigilo eterno, o que é mais um absurdo que o Supremo está cometendo, cada vez mais sabemos o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e como estas operações são, de fato, inconsistentes do ponto de vista jurídico. E só para terminar, Paula, a razão de tudo isso, evidentemente, é o medo. É o medo daquilo que vai acontecer nas eleições de 2024, as eleições municipais, onde o PT vai ser derrotado duramente mais uma vez. O Lula terá problemas de manter o controle lá em Brasília de um Congresso cada vez mais hostil ao presidente, que sente enfraquecimento do inquilino do Palácio do Planalto, e a prisão de Valdemar da Costa Neto e a tentativa de enfraquecimento de Bolsonaro nada mais são que uma tentativa do Supremo Tribunal Federal de influenciar essas eleições da pior forma possível, ou seja, eliminando não o possível candidato, que o Bolsonaro está inelegível, mas quem, viajando pelo Brasil, poderia influenciar essas eleições, levando a essa candidatura, a candidaturas locais para a vitória. Porque Bolsonaro é o maior cabo eleitoral hoje existente no Brasil. Então, por isso que é inconcebível o fato que Bolsonaro não possa se comunicar com o presidente do seu partido e nem os advogados. Isso não existe um negócio desse. Então, as palavras que podem definir o que está acontecendo hoje são inconsistência jurídica desse documento e medo por parte de Brasília daquilo que pode acontecer nas eleições municipais. Afinal, a operação chegou no dia seguinte de que Bolsonaro foi cercado por apoiadores em São Sebastião, coisa que o Lula não conseguiu fazer nem no feudo eleitoral do Vaguinho lá na Baixada Fluminense, lá em Belford Roxo. Então isso mostra quem é popular de verdade no Brasil hoje. Em Belford Roxo teve intimidação, né? Coação. E mesmo assim não conseguiram ter público, né? O Lula até reclamou que tinha pouca gente. E no Bolsonaro a turma vai espontaneamente. Então, quem é popular hoje no Brasil é evidente. Eu primeiro preciso ficar com o Alexandre Garcia aqui. Se o argumento para liberar esse vídeo do ministro Alexandre de Moraes, aliás, é o próprio ministro, que também se diz vítima de uma série de coisas nessa questão do que ele chama de golpe. Ele também se diz vítima no caso do aeroporto de Roma. Se o argumento para liberar esse vídeo é esse, então tem que liberar o de Roma. Mas aí eu estaria pedindo para haver coerência. E coerência é o que a gente não está vendo há muito tempo. Mas, enfim, a denúncia da incoerência está latente. Interessante, né, que ele libera esse vídeo e, do ponto de vista para quem for fazer um julgamento justo e sério, não vai ver nada, como o Alexandre já fez menção aqui, com muita propriedade, coisas que o Bolsonaro já não tinha dito publicamente. Não apenas uma vez, mais que uma vez. E todas as preocupações.
Eu me lembro de golpe em que você prende golpistas porque eles não conseguem fazer o trabalho e estabelecer o comando, e aí a outra força de contenção vai lá, é superior e prende. Mas o golpe foi dado. São militares que são vencidos por outros militares. Normalmente assim. Nada disso aconteceu. Não houve este golpe. Fato é que na peça do ministro Alexandre de Moraes, ontem nós falávamos sobre isso, né, Paula? Tudo é hiperbolizado. Qualquer fato, qualquer citação, qualquer coisa encontrada, qualquer frase, tudo leva a golpe. Então é golpe, mais golpe, mais golpe, mais golpe, vai resultar numa peça que acusa todo mundo de golpe. Só que aquela lógica do recato, porque a justiça, o conceito de justiça e também da justiça brasileira é feita pela lógica da razoabilidade e da proporcionalidade. É razoável propor que tudo realmente é golpe, sendo que não existiu um golpe tal como se conhece, em que você tem vozes no Brasil, inclusive dentro do próprio governo, para citar novamente o ministro Múcio, que não só ele não relativiza a questão do golpe, ele nega a possibilidade. Ouvimos isso inclusive agora do próprio ex-presidente Michel Temer numa entrevista que ele concedeu à Rede TV CNN aqui no Brasil, em que ele disse, é uma tentativa de pensar, ou seja, nada que tenha levado ao andamento do que se poderia configurar na prática um golpe. O ministro tira o sigilo, de forma incoerente com relação ao outro sigilo, tudo bem, mas isso é um outro assunto, mas o vídeo, na íntegra, mostra o quê? Mostra que não tinha nenhum golpe formatado. Tinha ali uma preocupação com questões democráticas, mas essas preocupações eram de milhões de brasileiros também. Aliás, o que de fato aconteceu, e não foi intencional, não foi intenção que pode ter dado errado ou não, é caso de censura prévia. Quando a ministra Carmen Lúcia, lá no Supremo, dizendo que a censura prévia e que o cala-boca já morreu, enfim, essas coisas todas, reconhecendo o texto constitucional, concede a censura prévia para aquele filme, o documentário da Brasil Paralelo, que não poderia dizer quem matou Jair Bolsonaro, era um vídeo. A liberdade artística de audiovisual está garantida na Constituição e a censura prévia é vedada constitucionalmente. Não há dificuldade de entender o texto constitucional, ele é muito objetivo, direto e simples nessa questão. Isso aconteceu, e isso aqui não é um golpe na Constituição? Não é um golpe no artigo constitucional que está claro ali? Ou, por exemplo, quando o presidente Lula falava do exército de Stedley, acho que a última vez que ele falou disso foi em 2015, mas voltou a falar em 2022, o exército do Stedley, que está se referindo ao MST, comete crimes ao invadir propriedade privada, ao invadir patrimônio público e depredar patrimônio público, como aconteceu lá naquela unidade da Embrapa. A Embrapa, que é a razão pela qual nós somos hoje gigantes no agronegócio, isso se deve à Embrapa, criada nos governos militares, e que fez a soja ser plantada no Centro-Oeste. Esta Embrapa em Pernambuco foi vandalizada pelo MST. Isso é crime consumado, não é tentativa, não é ameaça, não é nada disso. Então, você tem hoje aqui, já vou encerrar minha participação aqui inicial, é uma relativização sobre tudo o que é da esquerda e é uma relativização gigantesca do que é direito democrático e constitucional. E daí sim, por outro lado, uma afirmação categórica de que tudo o que supostamente poderia ser determinada coisa vindo de qualquer pessoa da direita é crime, é absoluto. Já não há mais questionamentos. Atenção que nessa peça do ministro Alexandre de Moraes, ele diz que é uma medida cautelar, que não a prisão, ou seja, ele está pensando sim na prisão, não daqueles que já foram presos, mas também do presidente Jair Bolsonaro, que entregou o passaporte como determinação, como medida cautelar. Nós temos várias coisas que nesse país, muita gente está se fazendo de cego, mas elas continuam acontecendo, e são assombros à legalidade, à constitucionalidade desse país. A Constituição não morreu, ela está sim, foi sequestrada, mas ela continua existindo, precisamos recuperá-la, porque o Supremo talvez já não consiga mais guardá-la.